Construção civil. Outra forma de construir a sua liberdade financeira utilizando a alavancagem que os imóveis oferecem é por meio da construção civil. Particularmente, tenho muita afinidade com essa modalidade, porém, ela é bem mais complicada do que parece e já me rendeu muitas dores de cabeça. Muitos já tentaram a sorte na construção civil e se deram muito mal. O motivo é que a construção civil envolve inúmeros fatores e cada um deles tem o poder de atrasar, encarecer e até paralisar a obra. Estamos falando de pedreiros, cartório de registro de imóveis, prefeituras, problemas com chuvas, instalação de água e esgoto, instalação de energia, projetos de engenharia, entre tantos outros fatores. Por isso, alguns cuidados são necessários. Comece sempre com uma construção pequena. Não caia na tentação de tentar construir um grande empreendimento com o objetivo de diminuir custos. Um preço de aprendizagem será cobrado e não importa quanto esteja preparado. É melhor pagar valores baixos. Associe-se a pessoas que já são do ramo e têm experiência com construção. Escolha a dedo seus parceiros e sempre utilize referências e indicações. Tenha em mente que o tempo sempre será maior que o planejado. Evite construir com dinheiro emprestado. Junte dinheiro antes de começar a construção. Em caso de atraso, os juros cobrados podem levar à falência. O sucesso na construção depende da sua capacidade de criar um sistema empresarial que envolva vários profissionais competentes. Cada um será responsável por um ou vários aspectos do projeto. Caso não tenha esse sistema montado, dê preferência para organizá-lo. Caso contrário, será obrigado a fazer tudo sozinho e, em vez de se tornar uma forma de investimento, vai se tornar seu trabalho diário. E esse não era o objetivo inicial. Investir em imóveis requer conhecimento e experiência. Invista tempo e dinheiro para buscar esse aprendizado. É importante lembrar ainda que o imóvel é mais uma maneira de multiplicar o dinheiro. Por isso, para tratar desse assunto, precisa agir de forma 100% racional. Você não está comprando ou construindo um imóvel porque ele é bonito, e sim porque ele vai gerar lucro. Financiar a casa própria vale a pena? O sonho de ter a casa própria faz parte da cultura brasileira. Isso talvez se deva ao fato de que no passado a inflação no Brasil era muito fora de controle e imóveis eram, naquela época, uma das poucas maneiras de segurar o valor do seu dinheiro. Será que hoje, com a economia bem mais estável e com taxas de juros anuais em torno de 6%, esse sonho continua valendo? Será que pagar aluguel é realmente jogar dinheiro fora, como muitos costumam dizer? Vamos analisar juntos os seguintes fatos. A taxa básica no Brasil, taxa Selic, é uma das maiores do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, ela é 0,25%. Nos países da Europa, é de 0,5%. No Brasil, contudo, está desde 2013 acima de 10% ao ano. Só um minutinho, pessoal. Isso é ótimo para quem aplica o dinheiro, mas é péssimo para quem pretende utilizar o financiamento. Podemos colocar aqui vários argumentos a favor e contra a aquisição da casa financiada. Meu papel não é tomar a decisão, mas sim mostrar na ponta do lápis os resultados das suas escolhas. A decisão final é sua. Vamos pegar como exemplo a compra de 2 imóveis nos valores de R$ 250 mil e R$ 750 mil. No caso do imóvel no valor de R$ 250 mil, vamos conseguir financiar no máximo 80% do seu valor. Atualmente, é possível até que o banco não aceite financiar mais do que 70%.
Para adquirir o imóvel, vamos precisar de capital próprio para oferecer 20% de entrada, o que representa o valor de R$ 50 mil. Fazendo uma simulação de financiamento no site da Caixa Econômica Federal, banco que costuma ter as melhores taxas no mercado, em abril de 2016, pude constatar que o valor dos R$ 200 mil financiados com juros efetivos de 10% ao ano, mais TR, que significa taxa de referência, usando o sistema de amortização, que é o SAC, gera um resultado de prestações iniciais no valor de R$ 2.219,08 para os próximos 30 anos, ou seja, 360 meses. Durante esse período, esse financiamento vai se transformar em uma dívida no valor total de R$ 512 mil, 170,44 centavos. Caso você escolha não apresentar a compra da casa própria e decida continuar morando e pagando aluguel nos anos seguintes, poderá conseguir um financiamento totalmente diferente. Vamos supor que você escolha morar de aluguel exatamente na mesma casa que gostaria de comprar, no valor de R$ 250 mil. O aluguel dessa casa costuma ser por volta de R$ 1.250, o que representa 0,5% do valor da casa. Ou seja, R$ 250 mil vezes 0,5%. Quanto maior o valor da casa, menor esse percentual tende a ser. Em vez de adquirir o imóvel e pagar a prestação de R$ 2.219,08, teremos uma sobra de R$ 969, valor da parcela menos o valor do aluguel. Vamos investir essa sobra em uma aplicação financeira que vai nos render cerca de 0,5% ao mês líquido, descontada a inflação. O Tesouro Direto IPCA, por exemplo, está pagando mais de 6,37% acima da inflação nos dias atuais. Após 12 anos, teremos a quantia de R$ 204 mil, 653,59 centavos. Aplicação com depósitos regulares. Temos aqui, pessoal, um quadrinho, tá? Eu vou só explicar ele meio por cima. É um quadrinho que, para quem quiser enxergar algumas explicações que eu tenho dado no decorrer da leitura, é necessário o livro físico. Mas eu vou dar uma explicação bem rápida por cima aqui, tá? Acerca do que está aqui, só para vocês terem um pouco de noção. Aplicação com depósitos regulares. Simule a aplicação com depósitos regulares. Número de meses, 144 meses. Taxa de juros mensal, 0,5% ao mês. Valor do depósito regular, R$ 969. Valor obtido ao final, R$ 204 mil, 653,69 centavos. Não podemos esquecer os R$ 50 mil de entrada, que precisavam ser pagos caso a escolha fosse pela compra da casa. Colocamos esse valor na mesma aplicação e teremos, depois de 12 anos, ou 144 meses, o valor de R$ 102.537,54. Essa é uma simulação com relação aos R$ 50 mil que seria de entrada, né? Caso fosse comprar a casa. E aí tem mais uma tabelinha aqui que o final vai dar a mesma coisa, tá? Valor futuro do capital. Eu já li um pouquinho anterior, né? Juntando os dois valores, terá na sua conta bancária a quantia de R$ 307 mil, 191,23 centavos, que é o total de 204 mais 653,69 mais 102.537,54. O valor é suficiente para comprar o seu imóvel à vista, lembrando que esse valor é líquido, depois de descontar a inflação. Às vezes nem será necessário aguardar os 12 anos
porque, com dinheiro em mãos, como já mencionado anteriormente, é possível encontrar ótimas oportunidades no mercado. Achou interessante ter a sua casa quitada depois de 12 anos em vez de 30? Mas ainda não acabou. Depois de 12 anos adquirindo a disciplina para poupar todo mês, você não vai parar agora, correto? Vamos continuar aplicando mês após mês, porém sem o aluguel para pagar. Então, podemos aplicar o valor total daquilo que seria a prestação da nossa casa, os R$ 2.219,08. Só um minutinho, pessoal, rapidinho. Preste atenção no que acontece com a simples disciplina de aplicar mês após mês. Depois de 18 anos, concluímos os 30 anos que totalizariam o financiamento originalmente. Teremos o valor de R$ 863.865,57. Um valor super astronômico, né? Que tal viver com 0,5% desse valor? Que no caso seria R$ 4.319, todos os meses. Resumindo, primeira opção, comprar o imóvel e pagar R$ 50 mil de entrada e mais R$ 512.170,44 nos 30 anos seguintes. No fim, terá o seu imóvel velho e nenhum tostão no banco. Segunda opção, viver de aluguel hoje e daqui a 12 anos ou menos comprar o imóvel à vista e daqui a 30 anos ter o seu imóvel velho mais R$ 863.865,57 no banco. Você escolhe. Não quero influenciar a sua decisão. Ficou impressionado? Vai ficar ainda mais. Vamos fazer a mesma simulação, mas desta vez considerando o imóvel de R$ 750 mil. Utilizamos as mesmas condições do exemplo anterior, dando 20% de entrada, agora no valor de R$ 150 mil. Financiar R$ 600 mil pela Caixa Econômica Federal com as mesmas condições que utilizamos no exemplo anterior, com juros efetivos de 10% ao ano, mais TR usando sistemas de amortização. Temos um resultado de prestações iniciais no valor de R$ 6.603,66 para os próximos 30 anos, ou 360 meses. O valor total a ser pago pelo financiamento será de R$ 1.513.384,84. Resolvendo alugar, em vez de comprar, estará pagando o aluguel de R$ 3.750, que é 0,5% equivalente ao valor citado acima, o que gera diferença de R$ 2.853,66 em relação à parcela do financiamento. Se investirmos essa quantia nos próximos 12 anos, teremos o valor de R$ 602.695,50. Colocamos também em aplicação os R$ 150 mil, que seriam nossa entrada, e teremos depois de 12 anos R$ 307.612,62. Com a soma das quantias, teremos R$ 910.308,22. Nesse momento, podemos comprar a nossa casa à vista. Como no exemplo anterior, o jogo não acaba. Depois de comprar a nossa casa, vamos continuar aplicando, dessa vez, porém, o valor integral da parcela de R$ 6.603,66 pelos próximos 18 anos. Isso dará um valor, fique sentado, por favor, de R$ 2.570.000,
738,54. Essa quantia pode nos proporcionar uma renda passiva de R$ 12.853 ao mês. Tudo isso utilizando apenas 0,5% do valor. Assim, podemos manter o capital principal intacto. Tenho certeza de que você ficou impressionado com esses números. Mas agora vem a hora da verdade. Eu não tenho a disciplina de guardar dinheiro, caso não tenha uma prestação para pagar. Infelizmente, esse é o pensamento da maioria das pessoas. No futuro, você quer estar sentado na sua casa vivendo de uma aposentadoria medíocre? Realmente acredita que essa desculpa vai consolá-lo? Ou será que vale a pena, custe o que custar, adquirir esse hábito de aplicar parte do dinheiro todos os meses e no futuro ter uma vida de sonhos com liberdade financeira? É isso, pessoal, por aqui. Estamos quase chegando ao final do livro. Vejo vocês na continuação desse livro no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.